I'm back. I will be the winner. Fight! Saudações. No vídeo de hoje vamos construir tabelas de verdade mais complexas, tendo como objetivo testar a validade dos argumentos. Por definição, um argumento é válido quando, de premissas verdadeiras, não se segue uma conclusão falsa. O que está implícito nesta definição é o facto de que a conclusão de um argumento se deriva das premissas. Logo, se as premissas são verdadeiras, não pode ser o caso que a conclusão seja falsa. Quando tal ocorre, temos um argumento inválido. Em cima temos o nosso argumento expresso formalmente pela premissa se P, então Q. Pela premissa P, O, P e R, e pela conclusão P e Q. Quando construímos uma tabela de verdade, temos de decompor o formalismo que expressa o argumento até aos seus elementos mais simples, começando por identificar quais as variáveis proposicionais que estão presentes no argumento. Assim, podemos observar que, independentemente dos conectivos lógicos e das combinações que permitem, o nosso argumento é constituído pelas letras P, Q e R. Como já sabemos, cada variável proposicional está a representar uma proposição simples. E uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Então, iniciamos a nossa tabela com P e reservamos 2 linhas para a atribuição dos valores de verdade de P. De seguida, inserimos Q e sabemos que a cada nova variável proposicional que inserimos, temos que multiplicar o número de linhas já existente na tabela por 2. Ficamos com 4 linhas. Finalmente, inserimos R, a última variável proposicional do argumento. E como temos que multiplicar uma vez mais por 2 o número de linhas existente, ficamos com 8 linhas e passamos à fase seguinte do preenchimento da tabela. Reservamos um espaço para cada premissa, o que nos permitirá atribuir os valores de verdade de cada premissa, em função das várias possibilidades de atribuição proporcionadas pelas variáveis. Nesta tabela temos 8 linhas, 8 interpretações. Em cada interpretação, a premissa terá o valor de verdade correspondente. Mas, como temos observado, as premissas umas vezes contêm em si apenas um conectivo lógico, outras vezes 2 ou mais conectivos. Por vezes, não têm sequer conectivo e constituem-se apenas por uma única variável. Quando uma premissa tem mais que um conectivo, sendo normalmente expressa mediante a utilização de parênteses duplos, tem que ser decomposta. Primeiro temos que encontrar os valores de verdade para as operações lógicas que estão no seu interior. E só depois encontramos os valores de verdade para a expressão que, como um todo, representa a premissa. Neste argumento, a primeira premissa, se P então Q, só tem um conectivo. Tanto melhor. Não é necessário decompor.
e chegamos diretamente aos seus valores de verdade. Na segunda premissa, P, O, P e R, o caso já é diferente. Temos dois conectivos, então temos que resolver primeiro os parênteses interiores. E reservamos uma coluna da tabela para esse efeito. Quando tivermos os valores de P e R, então achamos os valores de P, O, P e R. Finalmente, na conclusão do argumento P e Q, também só temos um conectivo. Encontramos os valores de verdade diretamente. Iniciamos então a atribuição de valores de verdade. O que é que se pretende com as variáveis P, Q e R? Bem, pretende-se a elaboração de uma grelha que esgote as possibilidades de combinação entre elas, atendendo à valoração binária do sistema. Assim, temos que ter uma linha em que as três são verdadeiras, uma linha em que as três são falsas, e nas restantes linhas teremos de ter situações alternadas de verdade e falsidade. A forma mais fácil de preenchimento é contar as linhas. Neste caso, são 8. E na primeira metade, nas primeiras 4 linhas, na coluna da primeira variável, que neste argumento é P, escrevemos verdade em todas as 4, utilizando o V maiúsculo. Nas restantes 4 linhas, escrevemos falso, utilizando o F maiúsculo. Na segunda coluna, para a variável Q, encontramos a metade da metade. E assim, escrevemos verdade nas 2 primeiras linhas, falso nas 2 linhas seguintes. E novamente, verdade, alternando até ao fim da tabela, entre verdadeiro e falso, em função da metade da metade. Finalmente, para a variável R, escrevemos verdade na primeira linha e falso na segunda linha. Uma sim, uma não. Feito isso, temos todas as combinações possíveis. Podemos agora atribuir os valores às premissas. E como é que isso vai ser feito? Bem, na primeira premissa, por exemplo, se temos uma implicação, temos que observar as regras da implicação. A primeira premissa é composta pela variável P, pela variável Q e pelo conectivo lógico se, então. Podemos assim ocultar a coluna da variável R, pois não é necessária para esta premissa. Vamos usar um auxiliar de memória, a tabela de verdade da implicação. E qual é a única situação em que uma implicação retorna valor falso? Como podemos observar na mini-tabela, é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Vamos então procurar situações em que isso ocorra. Ocorre na terceira e na quarta linha. Assim, na coluna da primeira premissa, se P, então Q, escrevemos falso na terceira e na quarta linha, respectivamente. Se a implicação só retorna falso quando temos o antecedente verdadeiro e o consequente falso, então podemos escrever verdadeiro nas restantes linhas.
Ficamos com a atribuição de valores à primeira premissa resolvida e passamos à segunda premissa. Como vamos resolver primeiro a operação lógica P e R, expressa nos parênteses interiores, necessitamos da coluna da variável P, da coluna da variável R e das regras da conjunção, pois P e R é uma conjunção. O que é que diz a nossa mini-tabela sobre a conjunção? Para uma conjunção ser verdadeira, ambas proposições que compõem a conjunção têm de ser verdadeiras. Caso contrário, a conjunção retorna falso. Não pode ser o caso que uma proposição seja verdadeira e a outra falsa, ou que ambas sejam falsas. Assim, as duas únicas situações em que temos ambas proposições com valor verdadeiro é na primeira linha e na terceira linha. Nas restantes linhas podemos marcar valor falso. A atribuição de valores a P e R está resolvida e podemos agora iniciar a atribuição de valores à premissa propriamente dita. Vamos usar a coluna da variável P, a coluna de P e R e as regras da disjunção, pois P ou P e R é uma disjunção. A disjunção só retorna valor falso quando ambas proposições são falsas. Nos restantes casos, retorna verdadeiro. Temos então 4 linhas com valor falso: a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. As 4 primeiras linhas têm valor verdadeiro. Por fim, na conclusão do argumento, temos uma conjunção P e Q. Como já sabemos as regras da conjunção, facilmente constatamos que a primeira e a segunda linha têm valor verdadeiro e as restantes linhas têm valor falso. Temos assim a tabela preenchida. E estamos a preencher a tabela para quê? É importante perceber. Construímos a tabela para testar a validade do argumento. Um argumento é válido se não há nenhuma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Como podemos constatar, na primeira e na segunda linha, na primeira e na segunda interpretação, temos as premissas verdadeiras e a conclusão também verdadeira. E não há nenhuma linha, nenhuma interpretação em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Temos assim um argumento válido. Round 2. Round 2. Uma fórmula é uma frase construída segundo as regras gramaticais de uma determinada linguagem formal, a respeito de objetos do universo de discurso. Um dos problemas com que inevitavelmente o estudante de lógica se depara é, sem dúvida, a complexidade da terminologia. Compreender a terminologia, saber aquilo a que se refere, saber o significado dos termos que se utilizam em lógica é meio caminho andado para aprender e dominar a lógica. Por exemplo, podemos designar P como sendo uma variável proposicional, como sendo uma proposição e como sendo uma fórmula. Sem dúvida que isto será motivo causador de ambiguidade e confusão, pois quando pensamos ter compreendido a função de P, e até compreendemos, mas pelo facto de P ser nomeado de maneiras diferentes, a ideia que temos de P expande-se na direção do limite da nossa compreensão, suscitando dúvidas desnecessárias.
Por outro lado, quando sabemos o porquê de P ser nomeado de maneiras diferentes, as dúvidas dissipam-se e isso torna-se uma questão trivial, à qual não damos demasiada importância. Designamos P como uma variável proposicional quando a P ainda não foi atribuída uma proposição contida no universo de discurso. Uma sentença declarativa em linguagem natural. Um segmento de um circuito elétrico ou uma batida de música techno, por exemplo. Designamos P como uma proposição quando a P já foi atribuída uma proposição contida no universo de discurso. Designamos P como uma fórmula atômica quando entendemos P como sendo um dos elementos da nossa gramática formal. Para fazermos uso de uma linguagem artificial, de uma linguagem formal, temos que determinar um alfabeto para essa linguagem, ou seja, essa linguagem vai ser expressa através destas e destas letras, destes e destes símbolos, e de nenhuns outros além destes. Quando determinamos um alfabeto, o conjunto finito de letras e símbolos determinado é suficiente para expressar tudo o que a nossa linguagem formal expressa. Round 3. Round 3. Podemos designar P como uma fórmula atômica se P surge numa expressão lógica formal isolada, sem conectivos lógicos. Quando lidamos com o argumento na perspectiva da sua representação em uma linguagem formal, dizemos que se P então Q é uma fórmula da representação formal do argumento. P ou PIR é uma fórmula da representação formal do argumento. P e Q é uma fórmula da representação formal do argumento. Se P, então Q? P ou P e R. P e Q são as fórmulas que expressam o argumento. Se P, então Q? Contém P, contém Q. P isoladamente é uma fórmula atômica. Q isoladamente é uma fórmula atômica, o menor elemento de uma estrutura lógica. Como vimos na elaboração da tabela de verdade, é conveniente decompor as nossas fórmulas em subfórmulas e em fórmulas atômicas, para facilitar a atribuição dos valores de verdade. Assim, se repararmos, a fórmula P ou PIR pode ser decomposta na fórmula atômica P e na subfórmula PIR. Por sua vez, a subfórmula PIR pode ser decomposta na fórmula atômica P e na fórmula atômica R. A conclusão do argumento, representada pela fórmula P e Q, pode ser decomposta na fórmula atômica P e na fórmula atômica Q. Em lógica, utilizamos muitas vezes a expressão uma fórmula bem formada, abreviado pelas letras minúsculas F, B, F.
Quando queremos dizer que uma dada fórmula obedece aos critérios da nossa gramática formal, que determina que as expressões formais da lógica sejam de determinada maneira, em oposição a uma fórmula não bem formada que não respeita os critérios da gramática formal e, portanto, não pode ser usada para representar uma proposição, pois não faz sentido. Se temos uma letra do alfabeto da nossa linguagem artificial isolada, então temos uma fórmula atómica. Se temos duas ou mais letras articuladas mediante a utilização dos conectivos lógicos, então temos uma fórmula. Se temos uma letra isolada, mas precedida do símbolo da negação, negada, temos também uma fórmula. Fórmula atómica só se aplica às letras totalmente isoladas. São os elementos mínimos em que é possível decompor uma fórmula. KO. It requires more study, and I know you didn't. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo. Saudações. I'll be back. KO. KO. I'll be back. I'll be back.